Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 13 de outubro. Amanhã nascia em clima de ressaca emocional. Depois da confusão no ginásio, o silêncio pesava sobre todos. Lucas tentava lidar com o cansaço e as desconfianças que cresciam ao seu redor. Lucas despista Ryan, evitando conversar sobre o desmaio que alarmara a todos. O jovem fingia normalidade, garantindo que fora apenas uma queda de pressão, mas a inquietação em seus olhos denunciava que havia algo mais. Ryan, preocupado, não engolia a explicação. Tentava se aproximar, mas Lucas mudava de assunto, sempre apressado, fugindo de perguntas. Enquanto isso, Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, consolidando uma virada em sua carreira. O empresário, satisfeito com o desempenho da lutadora, sorriu com o mesmo ar frio de quem enxerga oportunidades antes de pessoas. Você tem garra, Bárbara, e sei reconhecer um bom investimento, disse ele, apertando sua mão. O contrato era mais do que um papel, era a porta de entrada para um novo capítulo e um novo jogo de poder. Heidegger, estrategista como poucos, já calculava os próximos passos. Por isso, decidiu ampliar seus horizontes e decide investir na lutadora e em Lucas. Bárbara vibrou com o resultado. Lucas, porém, reagiu com certa apreensão ao saber do interesse do empresário. Por trás do sorriso, escondia-se o medo de que sua dependência, física e emocional, fosse descoberta. Heidegger, observando de longe, percebia a instabilidade e enxergava ali mais uma forma de controle. Enquanto o mundo dos ringues fervia, a notícia do novo casal se espalhava rapidamente. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. A jovem, abatida, não conseguia esconder o desgosto. A confirmação veio pelas redes, pelas fotos que circulavam e pelos comentários sussurrados nos corredores da Boaz. Ele não perdeu tempo. Desabafou Ayla para uma colega, o olhar marejado. Apesar de tentar manter a postura, a dor de ver Filipa ao lado de Jaques era evidente. E o fato de muitos a observarem só tornava o sofrimento mais cruel. Em outro canto da cidade, o amor surgia em meio à simplicidade. Jeff pede Stephanie em namoro. O momento foi despretensioso, porém sincero. Ele, nervoso, respirou fundo antes de falar. Olha, Steph, eu sei que a vida é uma bagunça, mas eu quero tentar arrumar um cantinho nela para você. Stephanie riu, surpresa e emocionada. Você é doido, Jeff, respondeu, mas seus olhos brilhavam. Quando ela aceitou, o sorriso dele iluminou o rosto. Era um respiro de leveza em meio a tantos conflitos. Enquanto alguns corações se encontravam, outros se enchiam de preocupação. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. O amigo não suportava mais o silêncio e a fuga. Lucas, olha para mim. Aquele desmaio não foi normal. Você tem que se cuidar, insistiu. O rapaz desviou o olhar, o corpo rígido, como se as palavras fossem socos. Eu tô bem, Ryan. Já falei. Mas Ryan não recuou. Faz o exame, então. Prova que tá tudo certo. O clima ficou tenso. Lucas se afastou, deixando o amigo falando sozinho. A dúvida, porém, já estava lançada, e corroía todos que se importavam com ele. Enquanto as emoções ferviam nas relações pessoais, a fé e o arrependimento se cruzavam em outro ponto da história. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. O policial, ainda tentando reconstruir o que havia perdido, procurou o amigo em busca de conselhos. Ela não quer mais saber de mim, Marlon. Disse que precisa de paz. Marlon ouviu atentamente, firme, mas compreensivo. Então mostra para ela que você mudou. Às vezes, o perdão não vem com palavras, vem com atitude. Alan respirou fundo. Aquilo tocou. Mais tarde, ele foi até o retiro, disposto a tentar. Quando Jussara o viu, o choque foi inevitável. O reencontro foi silencioso, tenso, mas havia esperança nos olhos de ambos. Na Boaz, as tensões empresariais ganhavam força. Claudinei alerta Valquíria sobre o paradeiro de Wanderson. O investigador, cansado de manter as informações guardadas, decidiu agir. Doutora Valquíria, ele foi visto perto do galpão onde Abel apareceu morto. Tá se escondendo, mas não sumiu. Valquíria, sempre fria e calculista,
Anotou cada detalhe. Isso muda tudo, Claudinei. Agora a gente vai ver quem está mentindo. A revelação reacendia uma das tramas mais sombrias da novela, com implicações diretas para Tânia, Jacques e os segredos que rondavam o assassinato. Enquanto Valquíria preparava seu próximo passo, Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. O episódio ocorreu no meio do expediente, diante de todos. Pompeu, exaltado, acusava Aldemir de desvio de material. "Eu sei que foi você", gritava. Marlon interveio rapidamente. "Ninguém vai ser julgado sem prova." O embate entre os dois homens atraiu olhares curiosos, e o policial se manteve firme. "Você pode ser meu superior, Pompeu, mas não vai condenar um inocente só para salvar a própria pele." O silêncio se espalhou. Aldemir, atônito, apenas agradeceu com um olhar. Marlon havia salvado não só sua reputação, mas também a justiça do lugar. No escritório da Boaz, o clima era de apreensão. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente. A notícia caiu como uma bomba. Samuel, sentado à mesa, olhou para os dois incrédulo. "Como assim, ilegalmente?" Samir abriu a pasta com documentos, mostrando relatórios e notas fiscais suspeitas. "Tem material vindo de fornecedores sem registro, Samuel. Isso pode manchar a marca." Ricardo completou. "E se a denúncia for confirmada, a Boaz pode enfrentar uma investigação federal." Samuel passou as mãos pelo rosto, exausto. "Meu Deus! Justo agora que começamos a nos reerguer." Léo, que estava por perto, ouviu parte da conversa e se aproximou. "Isso tem o dedo do Jacques, não tem?" perguntou em tom grave. Ricardo desviou o olhar, sem confirmar, mas o silêncio dele falava por si. A hipótese de que o próprio Jacques estivesse sabotando a empresa era forte demais para ser ignorada. No fim da tarde, a tensão se espalhava como corrente elétrica. Cada núcleo vivia um dilema. Cada personagem carregava uma inquietação. Lucas, dividido entre o medo e o orgulho, escondia algo que podia destruir sua carreira. Bárbara, encantada com o brilho do sucesso, talvez não percebesse o quanto se aproximava de um homem perigoso. Ayla, ferida, assistia de longe a felicidade de Filipa e Jacques, sentindo-se esquecida. Jeff e Stephanie, por outro lado, davam um primeiro passo em uma história simples, mas verdadeira. Enquanto isso, Marlon se firmava cada vez mais como símbolo de equilíbrio, o policial que buscava justiça sem perder o coração. Sua atitude em defesa de Aldemir e seu apoio a Alain mostravam que ainda havia gente boa em meio ao caos. Já Valquíria, fria como sempre, via em Wanderson a chave que poderia desmontar toda a rede de mentiras em torno do assassinato de Abel. E, no centro de tudo, Samuel sentia o peso do nome Boaz sobre os ombros. Se confirmada a fraude, o legado de Rosa, e de toda a família, estaria em risco. A verdade, porém, era como fogo sob as cinzas. Uma hora, tudo viria à tona. Terça-feira, 14 de outubro. A tarde caía sobre o pátio da Boaz quando Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. A decisão, tomada em meio a uma tensão crescente, deixava clara sua postura. Ele não estava disposto a sacrificar a integridade da empresa para sair de uma crise. Diante dos conselheiros, explicou com firmeza: "Prefiro uma fábrica com dívidas do que uma marca manchada por ilegalidades." Alguns murmuraram, outros aprovaram com um aceno respeitoso. Rosa, que acompanhava o filho de perto, via naquela atitude o reflexo do homem que ela sempre acreditou que ele seria. No fim da reunião, Léo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. A ausência do amigo ainda ecoava como um vazio impossível de preencher. Samuel, ao observar uma das antigas fotos de Abel na parede da sala, murmurou: "Ele faria diferente, Léo. Sempre acreditou que tudo tinha um jeito." Léo se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dele. "E é por isso que ele estaria orgulhoso de você, Samuel. Você está tentando fazer o certo." Sofia, ouvindo em silêncio, baixou a cabeça, a saudade transbordando. "Eu só queria que ele estivesse aqui para ver como a gente mudou." Léo sorriu, contida. De algum modo, ele está. Enquanto o luto ainda pairava entre eles, Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. No escritório, ela pediu que todos se sentassem e expôs com calma: "A Boaz tem história, tem reputação. Em vez de vender as peças, por que não usar a própria imagem da empresa para atrair investidores éticos? Podemos abrir um fundo de produção sustentável,
com transparência e propósito. Samuel a olhou, surpreso. Mãe, isso exigiria tempo. E coragem, completou ela. Mas é melhor pagar caro pela dignidade do que barato pela vergonha. As palavras de Rosa reacenderam a esperança. Léo, empolgada, já pensava em como transformar a proposta em ação concreta. Apesar dos ventos de mudança, o coração de Sofia pesava. Sofia acredita ser um fardo para Léo. Desde a confusão da guarda e o distanciamento entre elas, a menina sentia que atrapalhava mais do que ajudava. Você trabalha tanto, Léo. Às vezes acho que seria mais fácil se eu não estivesse aqui. Léo se ajoelhou diante dela, surpresa e emocionada. Não fala isso, minha menina. Você é o motivo de eu continuar. Sofia a abraçou, mas seu olhar ainda carregava insegurança. O trauma das separações deixará marcas profundas, difíceis de apagar. Do outro lado, a sombra de Jaques voltava a se aproximar. Observando a fragilidade da família, a fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Ele se aproximou com sua habitual serenidade calculada. Filipa, você sabe que Rosa está vulnerável. E Sofia, bem, ela precisa de estabilidade. Talvez seja a hora de pensar no que é melhor para ela e para você. Filipa, confusa, o olhou sem entender. Você acha mesmo que eu devia pedir a guarda? Jaques sorriu de canto. Acha que Rosa tem condições? Pense bem. A semente da manipulação estava lançada. Naquela mesma semana, Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. O encontro foi casual, mas marcante. Samantha, uma mulher de fala mansa e olhar firme, compartilhava histórias sobre perdas e recomeços. Filipa, ainda abalada pelas contradições em sua vida, sentiu-se acolhida. A gente não precisa ser perfeita para merecer amor, disse Samantha, ao final do encontro. Filipa ficou em silêncio, refletindo sobre a frase. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia se ouvir sem medo. Enquanto Filipa tentava se reencontrar, a internet se movia em outra direção. Clara agradece Cami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. O vídeo em que Cami falava sobre superação e traumas já somava milhares de visualizações. Nos comentários, seguidores compartilhavam suas próprias experiências. Clara, uma jovem que havia enfrentado problemas semelhantes, enviou uma mensagem emocionante. Obrigada por dar voz a quem sofre em silêncio. Você me fez acreditar que posso continuar. Cami leu o texto em lágrimas. Léo, que estava ao lado, a abraçou. Você tá fazendo a diferença, Cami. De verdade. Na madrugada seguinte, Sofia tem um sonho com Abel. No sonho, ele aparecia sentado no balanço do quintal da antiga casa, o mesmo onde costumava brincar com ela. Tá tudo bem, Sophie? Ele perguntava, com aquele tom doce que sempre usava. Tô tentando, Abel, respondia ela. Mas tudo parece confuso. Abel sorria, apontando para o céu estrelado. Confusão é o que vem antes da coragem. Ao acordar, Sofia sentia o coração leve. A lembrança do sonho a fazia acreditar que ainda havia um caminho certo a seguir. Enquanto o dia amanhecia, o destino parecia entrelaçar corações novamente. Ryan e Cami se aproximam. O reencontro aconteceu de forma despretensiosa, num café de esquina. Ele, distraído, não esperava encontrá-la ali. Cami, chamou, surpreso. Ela sorriu, hesitante. Oi, Ryan. A conversa começou tímida, mas logo os risos preencheram o espaço. Falavam sobre o passado, sobre o que aprenderam e o que ainda tentavam entender. Havia ternura nos olhares, como se o tempo tivesse apenas adormecido o que nunca deixou de existir. Você tá bem? Ele perguntou. Tô tentando ficar, respondeu ela. O silêncio que se seguiu dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Enquanto o amor tentava renascer, as tensões familiares ganhavam força. Em casa, Samuel analisava os papéis da fábrica, preocupado com o rumo da Boaz e com a pressão que Jaques vinha exercendo nos bastidores. Foi quando ele decidiu chamar Léo para conversar. Com expressão grave, respirou fundo antes de revelar. Samuel anuncia a Léo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família. Léo ficou imóvel, surpresa. O quê? Como assim, Samuel? Ele explicou, com cuidado. Jaques está articulando com Filipa para pedir a guarda. Se a gente não agir, podem tirar a menina de você. Léo sentiu o chão fugir por um instante. Mas,
Eu sou a mãe dela. Isso não é justo. Samuel assentiu, compreendendo a angústia da irmã. Eu sei. Mas precisamos agir dentro da lei. Rosa e eu vamos te ajudar a provar que Sofia está segura com você. Léo respirou fundo, a voz embargada. Não vou deixar ele destruir a gente de novo. Samuel pousou a mão sobre a dela. Então luta, Léo. Faz isso por você e pela Sofia. Rosa, ao saber da notícia, ficou transtornada. Esse homem não tem limites, desabafou, referindo-se a Jaques. Primeiro tenta me interditar, agora quer usar a menina para controlar a Boaz. Samuel tentou acalmá-la. Mãe, a gente vai impedir. Rosa, firme, respondeu, não vão arrancar mais ninguém da nossa família. Do outro lado, Jaques comemorava em silêncio. Acreditava que o plano estava funcionando, que Filipa seria sua aliada definitiva e que Sofia seria o elo de poder que precisava para retomar o domínio da Boaz. No entanto, o que ele não previa era o fortalecimento dos laços que tentava quebrar. Léo, Samuel e Rosa, agora unidos, estavam dispostos a lutar não apenas pela guarda de Sofia, mas pela dignidade da família. Enquanto as tramas se cruzavam, Sofia, ainda marcada pelo sonho com Abel, desenhava em seu caderno uma casa com 3 janelas abertas e um sol enorme. Quando Léo perguntou o que significava, ela respondeu com simplicidade: é a gente, mãe. Eu, você e o titio Samuel. O sol é o Abel olhando lá de cima. Léo sorriu, as lágrimas discretas escorrendo. Naquele desenho infantil, havia mais verdade e esperança do que em qualquer plano de Jaques. Quarta-feira, 15 de outubro. O capítulo começa com Léo e Samuel em um novo confronto, mais intenso e emocional que os anteriores. Samuel tenta manter a calma, mas sua voz revela mágoa e convicção. Você sabe que a Sofia precisa estar com a família dela, Léo. Ela é uma Boaz, diz ele, tentando justificar o pedido de guarda. Léo, visivelmente abalado, rebate: família dela sou eu, Samuel. Fui eu quem cuidou, quem ficou do lado dela quando ninguém mais estava. O embate deixa marcas. Os 2 irmãos se encaram, divididos entre o amor e o ressentimento, enquanto Sofia escuta parte da discussão da porta do quarto, assustada e sem saber o que sentir. Enquanto isso, Ryan acompanha Cami até o podcast de Jonathan e Silvana, onde ela é convidada a falar sobre sua trajetória e os episódios recentes de exposição nas redes sociais. Durante a entrevista, Cami fala com sinceridade sobre suas dores, sobre a culpa que carregou após ser vítima de um crime e o esforço para reconstruir a própria confiança. Ryan observa em silêncio, admirado com a força dela, mas tenta se aproximar ao final, tocando sua mão com carinho. Cami, delicadamente, récua: Ryan, eu gosto de você, mas ainda preciso de tempo para mim. Ele entende, mas o olhar triste revela que esperava algo diferente. Na Boaz, Yara tenta apaziguar os ânimos e aconselha Léo. Ela o chama de canto e diz, em tom firme: Samuel tem razão em querer a guarda de Sofia. Ele está tentando corrigir os erros do passado. E você, Léo, precisa aprender a deixar as pessoas irem. Léo, com os olhos marejados, responde: mas e se ela se perder de novo, Yara? E se o Samuel fizer com ela o que fizeram comigo? A mulher o encara com ternura, mas sem recuar. Você não pode proteger o mundo inteiro, Léo. Às vezes, amar é deixar ir. Na mansão, Rosa tem um novo delírio. Sozinha na sala, ela acredita ouvir a voz de Sofia chamando por ela. Vovó, não me deixa aqui, ecoa em sua mente. Rosa se levanta, tateando o ar, como se pudesse alcançar a neta. Jaques, ao vê-la nesse estado, finge preocupação, mas rapidamente percebe a brecha que pode usar a seu favor. Ele se aproxima, acaricia o ombro da mãe e diz, com voz suave e manipuladora: ela tá pedindo para voltar, mãe. E eu vou trazer a Sofia de volta para casa. Pode deixar comigo. Rosa, confusa, aperta a mão do filho e sussurra: faz isso, Jaques, traz minha neta para mim. Decidido a concretizar seu plano, Jaques vai até Filipa e oferece seu apartamento como abrigo. Ele fala com calma, tentando soar protetor: você precisa de um lugar seguro para começar de novo. E eu quero que você fique comigo. Filipa hesita, sente o peso da proposta e o risco que carrega. Jaques, eu não sei se isso é certo, diz ela, olhando para o chão. Ele insiste, aproximando-se: você e Sofia merecem mais do que o que o Samuel pode oferecer. Lá, você vai ter paz. Eu prometo.
A hesitação de Filipa é evidente, mas o cansaço emocional começa a dominá-la. Enquanto isso, Nina tenta lidar com suas próprias inseguranças. Ela confronta Danilo e o desafia. Se você realmente não sente nada pela Filipa, prova. Eu não quero viver com dúvidas. Danilo, irritado com a desconfiança, responde: você tá misturando as coisas, Nina. Eu já disse que entre mim e ela não existe nada. Mas o olhar de Nina continua desconfiado. O clima entre os dois fica pesado, e Danilo sai batendo a porta, deixando-a tomada pela angústia. Em outro ponto da cidade, Sofia se abre com Léo, chorando nos braços do irmão. Eu não quero morar com Jaques, ele me dá medo, confessa a menina, soluçando. Léo a abraça com força e promete: eu não vou deixar te tirarem de mim. Mas a preocupação é nítida em seu rosto. Ele sabe que Jaques é influente, e que Samuel, em sua tentativa de fazer justiça, pode estar jogando o jogo errado. De volta a Boaz, Samuel, cansado das manobras do irmão, decide encará-lo de frente. Ele entra no escritório de Jaques sem anunciar sua presença. Jaques, sentado atrás da mesa, ergue os olhos com um sorriso irônico. Veio me agradecer por eu ter te tirado do buraco, irmão, provoca. Samuel ignora o sarcasmo. Eu vim falar da Sofia. Você não tem o direito de interferir na vida dela. Jaques se levanta lentamente e se aproxima, mantendo o olhar fixo. Direito? Eu tenho todos os direitos do mundo, Samuel. Ela é da minha família também. E diferente de você, eu sei o que fazer com o que é meu. Samuel aperta os punhos. Ela não é um troféu, Jaques. E se você tentar usar essa criança para controlar a mamãe ou a Boaz, eu juro que não vou deixar. Jaques dá uma risada curta, quase debochada. Você ainda não entendeu. O jogo já começou, e você tá perdendo. Samuel sai do escritório furioso, ciente de que a guerra está apenas começando. Do lado de fora, Léo observa o irmão sair com o rosto transtornado. Ele tenta falar algo, mas Samuel apenas diz: ele não vai parar, Léo. E se a gente não fizer nada, ele vai tomar tudo. Enquanto isso, no apartamento de Filipa, o clima é tenso. Ela liga para Cássia, sua terapeuta e amiga, e desabafa: eu não sei o que fazer. Parte de mim acredita que o Jaques pode me proteger, mas outra parte tem medo. Cássia responde com calma: Filipa, você acabou de sair de uma relação de manipulação. Cuidado para não entrar em outra. Filipa fica em silêncio, encarando nada, tentando entender o que sente. Na mesma noite, Sofia volta a ter um pesadelo. No sonho, vê Abel acenando para ela de longe, dizendo: não tenha medo, pequena. A verdade sempre aparece. Ela acorda assustada, e Léo corre até o quarto, abraçando-a. Foi só um sonho, meu amor. Tô aqui. Mas no olhar de Sofia há algo diferente, uma sensação de pressentimento, como se soubesse que tempos difíceis estão por vir. Enquanto isso, em um canto sombrio da cidade, Tânia surge novamente, observando o prédio de Jaques à distância. O olhar dela é de dor e ódio. Você destruiu tudo o que eu tinha, Jaques. Agora, vai ser sua vez de perder. Sussurra para si mesma antes de desaparecer na escuridão. O capítulo termina com Jaques sozinho, bebendo uísque no escritório. Ele olha uma foto antiga da família e murmura: você vai voltar para casa, Sofia. Nem que eu tenha que derrubar todos eles. O som do copo batendo na mesa ecoa pela sala, marcando o início de mais uma disputa feroz dentro da família Boaz. Uma disputa onde amor, ambição e vingança caminham lado a lado. Quinta-feira, 16 de outubro. O episódio se inicia com Rosa em um momento de fúria e exaustão emocional. Na mansão, ela reúne Samuel e Jaques na sala principal. Com a voz trêmula de raiva e cansaço, exige que os dois parem de brigar. Chega! Grita, batendo com a bengala no chão. Vocês vão acabar destruindo essa família. Eu não aguento mais ver meus filhos se devorando por causa de uma menina. Samuel tenta argumentar: mãe, eu só quero o bem da Sofia. Mas Rosa o interrompe, os olhos marejados. O bem dela é voltar para casa, Samuel. Para casa onde ela nasceu, onde o pai dela sonhou em vê-la crescer. É aqui que ela tem que ficar. Jaques sorri discretamente, escondendo a satisfação. Sabe que a mãe acabou de dar força à sua causa. Enquanto isso, Léo consola Sofia no pequeno quarto onde estão hospedados. A menina, com um olhar assustado, confessa: eu não quero ir para a casa do Jaques, ele me olha de um jeito estranho. Léo a abraça com firmeza e responde: ninguém vai te obrigar a nada,
minha flor. Eu tô aqui, tá? Eu vou cuidar de você. Sofia encosta a cabeça em seu ombro, chorando baixinho, enquanto Léo encara o teto, impotente diante da força de Jaques e da manipulação de Rosa. Na Boaz, um novo conflito surge quando Breno e Caco se desentendem. Os dois se provocam no setor de criação, trocando farpas sobre projetos e hierarquia. Você acha que entende de design, mas só vive de copiar o que eu faço, dispara Breno. Caco rebate. Pelo menos o que eu faço vende, diferente dos teus rabiscos pretensiosos. A discussão aumenta, e só termina quando Pan intervém, impondo autoridade, os dois, para a sala da diretoria. Agora! O clima na empresa fica tenso, refletindo o caos que se instala na família Boaz. Enquanto isso, Samuel decide procurar Filipa. Eles se encontram em um café discreto, e o diálogo é marcado por um misto de mágoa e respeito. Filipa, eu sei que a gente errou muito um com o outro. Mas você sabe o quanto a Sofia ama o Léo, diz Samuel. Ela observa, pensativa, e responde, eu também amo a Sofia, Samuel. E se eu entrar nessa briga, não vai ser por você nem por Jaques. Vai ser por ela. Samuel suspira, tentando conter a frustração. Então luta por ela, mas do jeito certo. Não deixa o Jaques te usar para atingir a gente. Filipa baixa os olhos, sem responder, e Samuel entende que as palavras dele talvez tenham chegado tarde demais. Na mansão, Rosa continua sua cruzada para trazer Sofia de volta. Em conversa com Filipa, ela fala com um tom manipulador, entre lágrimas e promessas. Você é a única que pode corrigir tudo isso, minha filha. Entra com um pedido de guarda. Traz a Sofia de volta para casa. A menina precisa de amor, e o Léo não pode dar o que ela precisa. Filipa tenta argumentar. Rosa, o Léo é bom para ela. Mas Rosa interrompe, firme. Ele é desequilibrado, e você sabe disso. Eu confio em você, Filipa. Sofia precisa de você. As palavras atingem Filipa, que, mesmo dividida, acaba se deixando influenciar. Do lado de fora, Jaques observa a conversa das duas, e ao perceber que Filipa se convence, sorri com um ar vitorioso. Excelente, mamãe, murmura para si, enquanto envia uma mensagem discreta para Ricardo, tudo saindo conforme o plano. Mais tarde, Samuel anuncia sua decisão a Léo. Eu vou entrar com o pedido de guarda da Sofia. Não dá para deixar o Jaques manipular tudo. Se for para brigar, a gente vai brigar na justiça. Léo fica em silêncio por um instante e depois responde. Você acha mesmo que a justiça vai escolher o amor certo? Ela escolhe quem tem poder, Samuel. E nisso, o Jaques já ganhou. Samuel tenta se manter firme, mas as palavras do irmão o ferem. Ambos sabem que a luta será desigual. Enquanto a guerra familiar se intensifica, Gisele tem outro conflito. Ela protesta contra a decisão de Ayla de abrigar Caco em sua casa. Você tá ficando louca. Ayla? Esse garoto só te usa, diz Gisele, irritada. Ayla tenta se justificar. Ele não tem pra onde ir, Gi. Eu só tô ajudando. Gisele cruza os braços. Ajudando? Ou tentando apagar o que sente pelo Breno com uma causa perdida? O silêncio de Ayla é a resposta que Gisele temia, e a amizade das duas balança. Em outro canto, Davi começa a demonstrar interesse por Bárbara. Eles se encontram em um treino de kickboxing, e o clima de provocação logo se torna flerte. Você é boa no ringue, mas ainda precisa melhorar a defesa, diz ele, sorrindo. Bárbara responde com ironia, engraçado, você fala como se fosse meu treinador. Ele devolve, posso ser, se quiser. Bárbara ri, mas o olhar revela curiosidade, e talvez um início de atração. Na sequência, Jeff e Stephanie têm um momento mais leve. Após semanas de flertes e brincadeiras, eles finalmente se beijam, em meio a risadas e um toque de timidez. Demorou, hein? Brinca Jeff. Stephanie, rindo, responde, você que estava enrolando. O beijo marca o início de algo novo, trazendo respiro à tensão que domina os demais núcleos. No galpão, Filipa e Danilo conversam sobre Nina. Ele, ainda magoado com os desentendimentos recentes, desabafa. Ela vive me testando, como se eu tivesse que provar o tempo todo que sou fiel. Filipa, observadora, comenta, é porque ela gosta de você, Danilo, e tem medo de te perder. Ele ri, incrédulo, você acha? Filipa confirma com um leve sorriso, tenho certeza. O comentário deixa Danilo pensativo, e talvez mais disposto a reconquistar Nina. Enquanto isso,
Léo, desesperado com os rumos da disputa judicial, procura Filipa. A cena é tensa. Ele a encontra na saída da Boaz, o rosto cansado e a expressão aflita. Filipa, por favor, retire o pedido de guarda da Sofia, implora. Você sabe que ela não quer ir para a casa do Jacques. Ela tem pesadelos, ela tem medo dele. Filipa tenta manter a calma, mas a voz sai trêmula. Léo, eu não quero machucar ninguém. Eu só acho que ela precisa de estabilidade. Ele segura as mãos dela, suplicante. Estabilidade? Você acha que morar com Jacques vai trazer isso? Ele manipula todo mundo. Filipa, não vê o que ele está fazendo com você também? Filipa se afasta, abalada. Eu preciso pensar. Léo continua. Pensa na Sofia, não nele. Se ela for para lá, vai ser o começo do fim. As palavras ecoam, e por um instante, o silêncio domina o ambiente. Filipa vira de costas, enxuga uma lágrima e entra no carro. Léo a observa partir, o coração apertado, ciente de que talvez tenha perdido a batalha mais importante de sua vida. Enquanto a noite cai sobre a cidade, Jacques observa de longe, pela janela de seu escritório, com um copo de uísque na mão. O jogo tá ficando interessante, murmura, satisfeito. No reflexo do vidro, seu rosto se mistura às luzes da cidade. Um homem que vê a própria vitória se aproximar, sem imaginar que as consequências de seus atos podem ser devastadoras. E do outro lado, no pequeno quarto, Sofia acorda de um novo pesadelo, chamando por Léo. Ele corre até ela e a abraça. Tô aqui, minha pequena. Ninguém vai te tirar de mim. Mas o olhar aflito da menina revela o medo que a cerca, o medo de um destino que parece prestes a escapar de suas mãos. Sexta-feira, 17 de outubro. O episódio começa com Léo invadindo o ateliê da Boaz, tomado por um misto de raiva e desespero. Filipa está concentrada diante dos desenhos da nova coleção, mas o som seco da porta batendo a face virar, assustada. Léo, o que é isso? Pergunta, tensa. Ele se aproxima, o olhar inflamado. Eu quero saber o que está acontecendo entre você e o Jacques. Dispara. Filipa tenta se manter serena. Você está exagerando. Mas Léo insiste, a voz embargada. Exagerando? Você está deixando ele manipular você, Filipa. Ele quer usar a guarda da Sofia para se vingar de mim e do Samuel, e você está caindo na armadilha dele. Filipa respira fundo, tenta encerrar o assunto, mas Léo continua. Ele não ama você. Ele só ama o controle. As palavras oprimem o silêncio entre eles. Filipa, ferida, rebate. E o que você sabe sobre o amor, Léo? Você vive preso no passado, na Sofia, na sua culpa. Eu não sou parte disso. Léo balança a cabeça, descrente. Você é melhor do que isso. Não deixa ele te transformar em mais uma peça do jogo dele. Com lágrimas nos olhos, Filipa se vira, e a cena termina com Léo saindo, batendo a porta, deixando-a sozinha, entre o orgulho e a dúvida que já começa a se instalar em seu coração. Mais tarde, no jardim da mansão, Filipa conversa com Dalva, que nota a inquietação da moça. Você anda diferente, menina, com o olhar perdido. Filipa tenta disfarçar, mas Dalva encara com ternura e firmeza. Olha, eu conheço Jacques desde pequeno. Ele tem um charme danado, mas também um lado que assusta. E a dona Rosa tá muito fragilizada. Hoje mesmo confundiu o dia da semana. Achou que o Abel estava vivo. Filipa se preocupa. Rosa tá assim mesmo. Dalva confirma. Tá piorando. E o pior é que o Jacques se aproveita disso. Fica fazendo joguinho com ela. As palavras da governanta ecoam na mente de Filipa, aumentando a desconfiança que Léo já havia despertado. Enquanto isso, Samuel visita Filipa na Boaz. Ele entra sem rodeios e vai direto ao ponto. Eu sou quem vai pedir a guarda da Sofia. Filipa o encara, surpresa, mas Rosa quer que ela volte para casa. Samuel aperta os punhos. E você acha que a casa dela é o Jacques? Ele destrói tudo que toca. Filipa, eu não vou deixar que ele destrua a Sofia também. Ela tenta defender-se, mas ele a interrompe, firme. Se você ainda tem algum carinho por mim, não entra nesse jogo. A franqueza dele a desarma. Filipa se cala, perturbada pela convicção do ex-marido. No mesmo prédio, Davi procura Jacques para falar sobre outro assunto. Pai, eu queria te contar uma coisa. Começa, hesitante. Jacques, impaciente, pergunta, é sobre o trabalho? Davi balança a cabeça. Não.
É sobre uma pessoa. A Bárbara. O olhar de Jacques muda, intrigado. A lutadora? Davi sorri. Ela é forte, decidida, diferente de todas as mulheres que eu conheci. Jacques observa em silêncio por alguns segundos, depois comenta, irônico, tome cuidado, meu filho. As mulheres fortes são as que mais nos derrubam. Davi ri, sem perceber o veneno na fala do pai, e sai decidido a se aproximar de Bárbara. Do outro lado da cidade, Bárbara conversa com Lucas após o treino. O rapaz, nervoso, comenta, tão dizendo que usei substância, Bárbara. O Heidegger vai me dispensar. Ela segura o rosto dele, firme, ninguém vai te pegar por doping. Eu tô cuidando disso. Lucas abaixa a cabeça, mas e se descobrirem? Bárbara encara o jovem com firmeza. Confia em mim. Você vai lutar limpo e vencer. O tom dela é autoritário, quase maternal, e Lucas sente que não tem escolha senão acreditar. Enquanto isso, Ryan se mostra apreensivo com a repercussão do podcast que Cami participou. Em casa, ele anda de um lado para o outro, assistindo aos comentários nas redes. Tão distorcendo o que ela disse, Marlon. Reclama, revoltado. Tão dizendo que ela inventou a história do assédio. Marlon, cansado, tenta acalmar o amigo. A internet é assim, cara. Uma hora elogia, na outra destrói. Ryan, inconformado, responde, mas ela não merece isso. Ela teve coragem de falar, e agora tá sendo atacada. Ele pega o celular, pronto para defendê-la publicamente, mas Marlon detém, não faz nada agora. Deixa a poeira baixar. Mais tarde, Marlon comenta com Jussara, ainda perturbado com tudo o que anda acontecendo. Eu não confio mais naquele Pompeu, mãe. Ele tá sempre metendo o nariz em assunto que não é dele. Hoje mesmo, ficou me olhando torto quando recusei uma proposta de hora extra. Jussara, sentada à mesa da cozinha, observa o filho com preocupação. Você precisa se cuidar, Marlon. Depois de tudo que você passou, não pode se meter em confusão. Ele suspira. Eu tento, mãe. Mas parece que a vida não quer me deixar em paz. Nesse momento, a tensão interna de Marlon é visível. O noivado rompido, o trabalho instável, e agora a presença constante de Bárbara no ginásio o deixam vulnerável. E é justamente no fim do expediente que o inevitável acontece. Bárbara está sozinha, limpando os equipamentos, quando ele aparece. Esqueceu o casaco, diz ela, tentando soar casual. Marlon se aproxima, hesitante. Acho que a gente devia conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Ela o encara, desafiadora. E o que está acontecendo, Marlon? Ele respira fundo. Você me provoca, e eu deixo. Mas isso tá errado. Bárbara dá um passo à frente, a voz firme e baixa. Errado para quem? O silêncio entre eles é denso, quase elétrico. Marlon tenta resistir, mas ela encosta a mão em seu rosto, e o toque é suficiente para que ele ceda. O beijo acontece com força contida, um misto de raiva, desejo e culpa. Quando se separam, ofegantes, Marlon dá um passo atrás, confuso. Isso não devia ter acontecido. Bárbara, sem perder o controle, apenas diz, mas aconteceu. Ele sai, perturbado, enquanto ela fica sozinha, o olhar firme, como quem sabe exatamente o que fez. De volta à mansão, Filipa está diante do espelho, lembrando das palavras de Léo, de Dalva e de Samuel. A dúvida corrói sua mente. O reflexo mostra uma mulher dividida, entre o amor que sente e o medo de estar sendo usada. Nesse momento, Jacques entra no quarto, o semblante sereno e o tom de voz doce. Você andou chorando? Pergunta, fingindo preocupação. Filipa tenta se recompor. Eu tô cansada, Jacques. De tudo isso. Ele se aproxima, com aquele charme calculado que sempre a desarma. Você pensa demais, Filipa. Às vezes, é melhor só sentir. Ele toca a mão dela, e Filipa, mesmo querendo resistir, acaba cedendo. Os olhos se encontram, e por um instante, tudo ao redor parece se dissolver. Jacques a envolve num abraço e a beija, um beijo que mistura paixão e domínio. Filipa fecha os olhos, dividida entre o desejo e a culpa. Quando ele se afasta, ela murmura, eu não sei se posso confiar em você. Jacques sorri, seguro de si, confiança é uma escolha. E eu sei que você vai escolher o lado certo. Enquanto a noite cai, as peças se movem no tabuleiro da família Boaz.
Léo, sozinho, observa Sofia dormindo e promete baixinho: eu não vou deixar ele ganhar. Filipa, no quarto de Jaques, sente o peso do erro que acabou de cometer. E Marlon, sentado em sua moto, encara o vazio da rua, tentando entender como foi parar ali, entre a culpa, o desejo e a desilusão. Sábado, 18 de outubro. A manhã começa tensa na casa de Léo. O silêncio pesado só é quebrado por Sofia, que brinca distraída no chão da sala, enquanto Léo tenta encontrar forças para lhe dar uma notícia difícil. Ele observa a menina com ternura e tristeza nos olhos. Sabe que, em poucas horas, tudo mudará. Quando finalmente toma coragem, se abaixa diante dela e fala com voz trêmula: Sofia, você vai voltar para a casa da sua família. A menina o encara sem entender, os olhos marejados, sentindo no coração que aquele seria um adeus. No mesmo instante, na casa de Rosa, a movimentação é intensa. Filipa anda de um lado para o outro, escolhendo cores de tinta e ajudando os pintores a arrumar o quarto que será de Sofia. Com o rolo de pintura nas mãos, ela tenta disfarçar o nervosismo e a culpa que sente por ter se envolvido demais com Jaques. Dalva observa a cena de longe e decide intervir. Menina, presta atenção. A dona Rosa não anda bem. Você devia se preocupar mais com ela do que com esse quarto. Filipa se vira, inquieta, e responde com meio sorriso: eu sei, Dalva. Mas quero que Sofia se sinta acolhida quando chegar. É o mínimo que posso fazer. Samuel chega logo depois, trazendo no rosto a tensão do processo de guarda que acaba de começar. Ele e Filipa trocam olhares cautelosos. A relação entre os dois nunca foi simples, e agora o embate judicial promete piorar tudo. Não adianta, Filipa, diz Samuel, com firmeza. Eu não vou desistir da guarda da Sofia. Ela precisa ficar com a família dela, não com Jaques. Filipa suspira fundo, tentando manter a calma. Eu só quero o bem da menina, Samuel. Ele retruca, com amargura: então prova isso ficando longe do meu irmão. Enquanto o clima esquenta entre eles, Jaques se reúne com Danilo no escritório da Boaz. O empresário, com olhar frio e calculista, se aproxima do rapaz e fala em tom ameaçador: eu não quero você se metendo com a Filipa. Entendeu? Fica no seu lugar, Danilo. O jovem engole seco, visivelmente desconfortável, mas tenta disfarçar a raiva. Não tenho nada com ela, Dr. Jaques. O olhar de Jaques é cortante. Melhor que continue assim. Danilo sai, respirando fundo, e pensa em Nina, a única pessoa que, nos últimos tempos, consegue lhe tirar um sorriso verdadeiro. Mas Nina, por sua vez, anda inquieta. Desde que soube que Danilo tem passado tempo com Filipa por causa dos projetos da Boaz, o ciúme tomou conta dela. Ele diz que é trabalho. Comenta com Cássia, que escuta paciente. Mas toda vez que fala dela, o olhar dele muda. Cássia tenta confortá-la. Confia em você, Nina. Se ele te escolheu, é porque quer ficar do teu lado. Nina desvia o olhar, insegura, mas decide não procurar Danilo naquele momento. Sabe que, no fundo, a presença de Jaques por perto complica tudo. Enquanto isso, Bárbara e Marlon continuam às voltas com o conflito que os separou. A discussão da noite anterior ainda ecoa na cabeça de ambos. Marlon, cansado da distância e da desconfiança, a procura no ginásio. Você não entende, Bárbara. Eu tô tentando ficar longe de confusão, mas você me puxa de volta para ela toda vez. Ela cruza os braços, defensiva. Eu só tô tentando proteger o Lucas. Você não sabe o que é ver alguém prestes a jogar tudo fora. Marlon a encara com firmeza. E quem te protege, hein? Porque esse negócio com o Heidegger, com o doping, tá te afundando junto. Bárbara desvia o olhar, ferida, e encerra o assunto. No mesmo ambiente, Davi aparece, observando de longe. Ele, que recentemente se confessou interessado por Bárbara, sente o clima tenso entre ela e Marlon, mas não deixa de sorrir discretamente. Mais tarde, ele procura Marlon e pede conselhos. Como é que eu faço para me aproximar dela sem que ela me veja como um garoto? Marlon ri de leve. Primeiro, para de querer ser o que ela quer. Mostra quem você é, Bárbara só respeita quem enfrenta de frente. Davi concorda, animado, mas o olhar distante de Marlon denuncia que ele próprio ainda luta contra os sentimentos que tenta negar. Enquanto isso, Ryan tenta seguir sua vida longe dos escândalos e das pressões do mundo das lutas. Mas um encontro inesperado muda o rumo de seu dia. Ele é abordado por Aze, uma figura misteriosa ligada ao passado turbulento do movimento que o envolveu em dívidas e ameaças. Tava com saudade,
Campeão, provoca Aze, com um sorriso debochado. Ryan se afasta, tenso. Não tenho mais nada a ver com vocês. Mas Aze ri. Você nunca sai por completo, Ryan. A gente sempre cobra o que é nosso. O rapaz se afasta, o coração acelerado, sabendo que aquele reencontro pode trazer novos problemas. Enquanto isso, o processo de guarda de Sofia tem início oficial. No escritório de Samuel, documentos são revisados, advogados consultados. Rosa, em casa, tenta compreender o que está acontecendo, mas seus lapsos de memória aumentam. Em um momento de lucidez, ela segura a mão de Sofia e sorri. Minha menina vai voltar para casa. A voz falha, mas o carinho é genuíno. Sofia retribui o abraço, sem entender direito o que está por vir. Léo observa de longe, com o coração apertado. Mais tarde, Léo e Samuel se encontram na porta do fórum. A tensão é evidente. Você acha mesmo que tirar a Sofia daqui é o melhor para ela? Pergunta Léo, tentando conter a raiva. Samuel responde, com frieza, ela precisa da família dela. Você sempre soube que era temporário. Léo encara firme. Eu fui o único que ficou do lado dela quando vocês estavam brigando por poder. Samuel não responde. Os dois se afastam em silêncio, cada um levando sua própria dor. De volta à casa de Rosa, Filipa observa o quarto recém-pintado e sente um aperto no peito. As paredes cor-de-rosa parecem refletir sua indecisão, entre o desejo de acertar e o medo de estar sendo manipulada por Jaques. Dalva, mais uma vez, se aproxima. Você tá mexendo com coisa séria, Filipa. O Jaques não é homem de se confiar. Filipa balança a cabeça. Eu sei, Dalva. Mas é difícil. Jaques, por sua vez, está satisfeito. A guarda de Sofia parece cada vez mais próxima, e ele sente que está recuperando o controle da situação. Ao telefone com seu advogado, ele comenta: Samuel vai lutar, mas o juiz vai ver que o melhor lugar para Sofia é comigo. Do outro lado, o advogado hesita, desde que Rosa não tenha outro surto. Jaques sorri, ela vai fazer o que eu quiser. À noite, Sofia adormece no sofá da casa de Léo. Ele se aproxima, cobre a menina com um cobertor e se senta ao lado dela. O olhar perdido, o silêncio profundo, tudo nele expressa o medo de perder a pequena. Você não merece isso, Sophie, murmura, emocionado. Do lado de fora, o barulho de um carro anuncia a chegada de Samuel. Ele entra com passos firmes e diz apenas: é hora, Léo. O fotógrafo hesita, mas sabe que não pode lutar contra o inevitável. Sofia acorda assustada e corre para os braços de Léo. Eu não quero ir, grita chorando. Ele tenta acalmá-la, a voz embargada. Vai ser só por um tempo, meu amor. Eu prometo que vou te ver. Rosa chega logo depois, confusa, perguntando o que está acontecendo. Filipa tenta explicar, mas as palavras não aliviam a dor da criança nem o desespero de Léo. O carro parte lentamente, levando Sofia de volta para a casa de Rosa. Léo fica parado na calçada, olhando até o veículo desaparecer no horizonte. Dentro do carro, Sofia segura firme o ursinho que Léo lhe deu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Filipa, no banco da frente, contém o choro e desvia o olhar, tentando acreditar que está fazendo certo. No fim do dia, Jaques chega à casa de Rosa e encontra Filipa exausta, deitada no sofá. Ele se aproxima, satisfeito, fez o que devia. Ela o encara, fria. Só espero que isso seja mesmo pelo bem da Sofia. Jaques sorri, confiante. Tudo que eu faço é pela minha família. Mas o olhar dela revela dúvida, e um pressentimento de que, talvez, o verdadeiro motivo de Jaques seja outro. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.